Bom dia. Antes de mais, agradecemos a oportunidade de estarmos cá para apresentar um pouco daquilo que temos feito em Guimarães. O meu nome é José Bastos, sou o vereador com responsabilidade no Centro Histórico e tenho ao meu lado a arquiteta Margarida Moraes, que trabalha na divisão do Centro Histórico e que é a gestora do bem patrimonial. Eu vou procurar fazer uma apresentação muito sucinta daquilo que tem sido todo um trabalho de intervenção e que resultou na inscrição de Guimarães como Património Mundial em 2001, procurando também refletir um pouco sobre aquilo que foram as consequências do ponto de vista turístico, uma vez que esse é o tema central, e o que é que significou a inscrição de Guimarães na lista do Património Mundial, procurando ter aqui alguns dados comparativos entre 2001 e 2015, procurando também perceber que houve de facto uma grande dinâmica. Falarei um pouco, apesar de não ser a minha área de especialidade, mas depois a arquiteta Margarida Moraes estará disponível para complementar a informação ou se calhar para falar com legitimidade sobre todo um processo de trabalho que foi instituído em Guimarães, e procurarei também deixar algum tempo para o final da apresentação, procurando podermos ser questionados de algumas das coisas que vão aqui ser ditas, e eu próprio procurarei na parte final lançar algumas dúvidas, algumas questões que penso que algumas poderão ser um bocadinho provocatórias para tentar gerar alguma discussão à volta do tema, porque me parece que nesta área em concreto, e como temos vindo a perceber durante as várias apresentações que já aconteceram, não é tudo completamente linear, e as dificuldades que estão inerentes à gestão de um bem patrimonial e à área que o envolve, a mim suscitam-me um conjunto de dúvidas, e irei procurar deixá-las na parte final como provocação, e algumas delas tendo opinião sobre essas dúvidas, mas porventura outras não tenho uma opinião muito fundamentada ou muito formatada ou muito formada sobre elas, e poderíamos partilhar alguma informação. Vamos falar de Guimarães, fazer uma pequena apresentação daquilo que é o Concelho de Guimarães. É uma área de 242 km², sendo que a área inscrita como Património Mundial é uma área muito diminuta, como poderão ver já a seguir. Portanto, são 242 km² com cerca de 160 mil habitantes, mas é um território muito disperso, com uma área urbana que tem cerca de 50 mil habitantes, e os restantes 100 mil estão dispersos pelo restante território, grande parte dele ainda com características muito rurais. Entrando naquilo que é a área de Património Mundial, é uma área muito pequena, são cerca de 20 hectares, com aproximadamente 500 edifícios, dos quais a esmagadora maioria está recuperado e que está em bom estado de conservação ou razoável estado de recuperação. Quanto aos espaços públicos reabilitados, neste momento temos 100% do espaço público reabilitado, o que é uma mais-valia significativa para aquilo que é um trabalho de preservação do bem, da unidade do bem, da autenticidade do bem, e que depois entramos também na zona especial de proteção, onde aí temos quase 100 hectares, 1.385 edifícios, e aqui, apesar da percentagem de edifícios que estão em bom ou razoável estado de conservação, é também uma taxa que consideramos muito significativa, de 85% que está em bom estado ou razoável estado, e o espaço público reabilitado é cerca de 75%.
Quanto à população, também muito rapidamente, a população residente na zona classificada é muito diminuta, sem que, como irei falar à frente, sem que isto signifique que esta pouca população resulte de qualquer processo de gentrificação. Guimarães não tem, neste momento, e acreditamos que não vai ter, até porque são tomadas medidas que procuram evitar isso, Guimarães não tem hoje um processo de gentrificação, apesar de ter, segundo os dados do INE de 2011, 772 habitantes no centro histórico inscrito na Unesco. Tem ainda um conjunto de fogos devolutos e provavelmente alguns deles estão devolutos pelas razões que também tentaremos demonstrar a seguir e que resultam de alguma forma de uma estratégia que foi definida. Obviamente que não é uma estratégia para ter os fogos devolutos, mas é uma estratégia para evitar que haja uma descaracterização daquilo que é o bem na sua globalidade, na sua integralidade, que é aquilo que procuramos trabalhar e manter com todo o trabalho que desenvolvemos. Então, muito rapidamente, a estratégia da reabilitação do Centro Histórico de Guimarães, que teve início ainda nos anos 80, no final dos anos 80, penso que parte final dos anos 80, ou meados dos anos 80, não sei, 85, fica mesmo a meio. Portanto, é uma política de reabilitação que depois há de conduzir em 2001 à inscrição na Unesco, e esta política de reabilitação, de uma forma muito simplista, está suportada em três vertentes essenciais. Desde logo, uma primeira abordagem que tem a ver com a reabilitação dos espaços públicos, que, como disse atrás, neste momento tem todos os espaços públicos completamente recuperados e com uma refuncionalização de um conjunto desses espaços públicos que estão aqui traduzidos em mapa. Estes são todos os locais que estão já completamente recuperados e reabilitados e em grande parte deles cumprindo um objetivo essencial, que foi a devolução do espaço público à fruição dos moradores, dos habitantes. Tudo isto é na área inscrita como património cultural. Continuamos com alguns exemplos de habitação própria. Temos também habitação e comércio. Mais habitação e comércio. Estou a passar mais rápido porque o tempo não para e eu queria cumprir. Aqui referir aquilo que já disse atrás, que é a valorização e o trabalho que foi feito no centro histórico não deu lugar à gentrificação. Não temos hoje em Guimarães este problema de gentrificação. Temos e mantemos um núcleo muito forte da população residente que residia no centro histórico, que continua a residir no centro histórico e que continua a usar o centro histórico de acordo com os seus hábitos socioculturais, aquilo que são as suas dinâmicas vivenciais, de vizinhança, que continuam a existir de uma forma muito natural e que se relacionam de forma muito bem conseguida com todos aqueles que também são novos moradores, porque, e essa será uma das provocações finais, naturalmente quando nós falamos dos processos de gentrificação e na saída dos moradores habituais do centro histórico, aquilo que tem acontecido é que há naturalmente saída de moradores, por razões óbvias, e uma delas tem a ver com a natureza, mas há também a entrada de novos moradores que nem por isso deixam de ser moradores com as características semelhantes àquelas que existiam antes, porque a vivência de cada espaço resulta da forma como é ocupada. Aquilo que procuramos criar condições é para que o centro histórico seja habitado, seja vivido numa relação geracional que possa ser frutuosa, até porque Guimarães é uma cidade universitária, tem uma universidade com cerca de 8.000 alunos e, portanto, queremos também atrair para o centro histórico esta população mais jovem e cruzá-la com uma população menos jovem, e daí não resulta necessariamente este processo de gentrificação, porque é um processo normal e natural que vai acontecendo.
Há esta fixação da população residente. Estas fotografias não são postais ilustrados, são imagens que se podem ver no cotidiano de quem visita Guimarães. Temos aqui uma casa, a fotografia de baixo, uma casa com a roupa a secar, que é algo muito característico e que ainda hoje acontece em pleno centro histórico de Guimarães. Não acontece em muitas casas. Nos espaços nobres. Nos espaços nobres, sim, que é a Praça de Santiago, por exemplo, que é um dos espaços mais nobres, e ainda algumas casas que têm no seu dia-a-dia a roupa a secar e que nos parece que não tem nenhum mal, uma vez que isto resulta daquilo que é a dinâmica normal, ou seja, não é potenciado ou não é pedido às pessoas para que o façam para que tenhamos uma foto bonita. Isto resulta daquilo que é a dinâmica, normalmente associado a uma população mais idosa, é verdade, e também tendencialmente tem diminuído esta forma de estar e esta forma de usar o espaço público. Depois, uma preocupação que existe com os espaços comerciais e com os serviços é não terem um grande impacto na permanência dos moradores, ou seja, o comércio não conquista espaço à habitação. Pela definição, em termos regulamentares, o comércio não pode ocupar espaço de habitação, e o que procuramos fazer é ter aqui uma coabitação entre o espaço residencial e o espaço comercial, uma vez que o espaço comercial também é fundamental que possa existir. Vemos aqui mais dois exemplos em pleno na praça, do lado esquerdo, na Praça de Oliveira, em que temos no resto do chão comércio e na restante habitação, no restante edifício, habitação. Continuamos a valorizar o centro histórico, sendo que essa valorização não provocou de forma significativa um aumento de custos de bens e serviços, mantendo-se um conjunto muito alargado de serviço e de comércio local tradicional. Isto também são imagens atuais, reais. Ainda há muito comércio tradicional, sabendo nós também que, obviamente, a evolução dos tempos vai fazendo com que alguma desta tipologia de negócio deixe de fazer sentido, e não deixa de fazer sentido no centro histórico de Guimarães, deixa de fazer sentido em qualquer parte do território, e portanto há comércio que vai deixando de existir, mas aquele que existe é porque ainda tem viabilidade económica, e isto é que provoca esta autenticidade no centro histórico de Guimarães. Mais exemplos daquilo que é o cuidado colocado. A fotografia da esquerda é na Rua de Santa Maria, com a Fernandinha que vende fruta há dezenas de anos, e aqui o cuidado que houve foi a Câmara Municipal desenhar estes suportes e fornecê-los para que possa continuar a vender a fruta, mas que o faça de uma forma o menos intrusiva possível naquilo que é o espaço público. Mais exemplos, desde a cravadeira ao ferro forjado ao alfaiate, continuam a trabalhar no centro histórico. E agora falar muito rapidamente dos princípios implementados na gestão urbanística. Desde logo uma questão essencial e que é fulcral do meu ponto de vista, que é a salvaguarda do cadastro existente, ou seja, Guimarães não permite a junção de lotes. A intervenção é feita em função da pré-existência e não é possível pegar num conjunto de edifícios, adquirir um conjunto de edifícios, manter a fachada, demolir todo o interior e fazer um edifício só, o que por seu lado dificulta a existência ou o aparecimento de, nomeadamente, unidades hoteleiras que possam ter viabilidade com maior escala, e com este tipo de regulamento não é tão apetecível. E esta é a primeira questão fundamental. A segunda é a manutenção da Sércia e o número de planos de inclinação das coberturas. Ou seja, mantém-se a Sércia, mantém-se o número de planos de inclinação das coberturas, não permitindo também aqui que haja qualquer alteração a este processo.
Procuramos também salvaguardar as pré-existências com as técnicas tradicionais de construção, mantendo ou repondo integralmente em taipa de fasquio ou taipa de rodízio. A manutenção e reposição das estruturas de madeira dos pavimentos de cobertura, admitindo-se a introdução dos perfis metálicos como reforço estrutural do edifício, a salvaguarda do desenho e material original das caixilharias, sendo que a exceção é no resto para comércio, em que é admitida a alteração somente ao nível do desenho e materiais, mas apenas nos edifícios com funções comerciais e serviços, procurando aqui estabelecer uma relação entre aquilo que é um objetivo estratégico, mas também esta consciência de que o comércio precisa também de ter condições de mostrar aquilo que faz e de ser apelativo para quem passa no local. Pelo menos 50% da área de cada edifício tem que ter função habitacional, evitando-se assim a desertificação do centro histórico e mantendo-se a população residente. Unidades de alojamento, hotelaria, turismo de habitação e alojamento local, um breve panorama. Temos na zona Património Mundial 3 unidades de alojamento com 113 camas e temos 12 edifícios com 20 unidades de alojamento local com 137 camas. A evolução está nesse quadro desde 2012 até 2016. Houve algum crescimento, mas não é muito significativo. Alguns exemplos do alojamento local e do cuidado que é posto na recuperação destes espaços. Mais alguns exemplos. Aqui os hotéis, Hotel Litoral, Hotel de Oliveira e Casa do Juncal. Quanto ao número de visitantes, comparação entre 2001 e 2015, o número de turismos. Temos aqui de facto um acréscimo. O 2001 é o ano de inscrição de Guimarães, passamos de 24 mil visitas ao posto de turismo para 66 mil, número de dormidas cresceu 252%, passou de 88 mil para 222 mil, o número de visitantes ao Paço dos Duques passa de 160 mil para 414 mil, o teleférico, que não está naturalmente dentro do centro histórico, mas está muito próximo, passa de 71 mil para 212 mil, crescendo quase 300%. As unidades de alojamento sobem quase 500% e o número de camas sobe 56%. Não queria deixar uma ou duas provocações. Isto são algumas atividades que acontecem no centro histórico. O que procuramos foi retirar do centro histórico os eventos de maior carga, deslocalizando para as proximidades e mantendo no centro histórico dinâmicas culturais de programação cultural, mas de menos carga em termos de pessoas que permanecem em simultâneo no centro histórico. Esta nova animação cultural, isto é uma foto da abertura da Capital Europeia da Cultura, no Largo do Toural. Aqui é uma atividade na zona histórica, uma recriação medieval que é feita em setembro de cada ano. Aqui algumas atividades das tais que têm uma menor densidade em termos de ocupação, havendo a deslocalização das atividades de maior dimensão para esta zona da Plataforma das Artes, que é a zona do antigo mercado e que está já fora do centro histórico propriamente dito. Em conclusão, aquilo que herdamos foi uma grande qualidade formal, mas com um elevadíssimo grau de degradação física e social. Como reabilitamos, preservando a autenticidade, mantendo a população residente, dando-lhe melhores condições de habitação. A consequência da valorização do centro histórico é hoje uma ausência de especulação imobiliária ou processo de expulsão da população, é a manutenção dos moradores enquanto arrendatários a residir no centro histórico e é o gosto que a população ainda tem pela reapropriação do seu espaço no espaço público. Os resultados que obtemos são intervenções financeiramente equilibradas, preservação de identidade, os processos de manutenção e não de substituição do existente, um centro histórico intacto, à sede construtiva
desportiva e especulativa que tem determinado o processo de transformação urbana da cidade, e para quem é que a reabilitação é feita? Para as pessoas e pelas pessoas, para quem habita, para quem trabalha, para quem visita, e uma reabilitação que nos permita a conexão com o passado, honrando aquilo que herdamos, mas responsabilizando-nos por aquilo que temos que deixar enquanto legado para quem vier a seguir. Algumas fotografias apenas de comparação entre o início do processo e o pós-processo. Esta fotografia é do Largo em frente à Câmara de Guimarães, ao Convento de Santa Clara, onde se vê como é que estava e como é que está hoje. Um outro espaço que é em plena Praça de Santiago, e não passaram tantos anos como isso entre uma coisa e outra. Uma outra imagem, e aqui está aquela que referi no início, há um ano atrás, o Largo de Donães era a imagem que está em cima, com um edifício um edifício ainda muito recente, que terá sido construído nos anos 90, e que hoje a fotografia de baixo é como está o espaço. Aqui a fotografia, como referi, da casa da Rua Nova, como era e como é, e isto são alguns exemplos daquilo que foi o processo de recuperação do Estado, de recuperação do espaço público, de recuperação dos edifícios. Aqui o Tribunal da Relação, antes e depois. Esta é mais recente, anos 2000. Aqui também algumas intervenções particulares, mais intervenções particulares, e esta é a apresentação. Eu pedia só mais um minuto. Cristalizou, é algo cristalizado que ficou no século XIX ou no início do século XX, ou se a identidade é algo que está em permanente evolução e que se constrói todos os dias, se é algo que se vai construindo, e estes espaços, os centros históricos, se não têm também que ter a capacidade de ter uma dinâmica própria, de ir mantendo a identidade, mas uma identidade ajustada à realidade, ajustada àquilo que são os tempos presentes. Depois, quando se fala de genuinidade, falamos de quê? Falamos de genuinidade patrimonial, falamos de genuinidade vivencial, falamos de garantir a genuinidade fazendo uma disneylização daquilo que é o espaço. É isso que procuramos fazer? Nós entendemos que não. Nós entendemos que o sucesso está na capacidade de salvaguardar o passado histórico, o peso da história, seja ele monumental, seja ele imaterial, mas em simultâneo acrescentando-lhe uma camada, que é a camada da contemporaneidade, e procurando metodologias e formas de que estas duas realidades sejam permanentemente articuláveis, e procurando também lançar a última provocação, que é: falamos de património e salvaguarda de património, e eu pergunto se hoje, no século XXI, nós estamos a construir património para que daqui a 2 ou 3 séculos alguém esteja a preservá-lo, ou se estamos tão preocupados em salvaguardar o património do século XII, XIII, XIV, XV, XVI, e não estamos a construir no presente o património do futuro. É algo que me suscita algumas dúvidas, algumas questões, e que também gostaria de ouvir a vossa opinião. Já percebi que não vou ouvir porque alonguei-me demasiado, e portanto não há aqui a possibilidade do debate, mas pode ser que numa próxima intervenção alguém ajude a clarificar algumas destas minhas dúvidas. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, espero não ter sido demasiado maçador, e peço desculpa também à arquiteta Margarida, que iria ter um papel fundamental na parte final do diálogo com o público, mas podemos fazer isso durante o almoço, no coffee break, porque roubei-lhe este espaço. Peço-lhe desculpa à arquiteta Margarida. Muito obrigado, boa tarde.